Vamos lá, regras básicas para traçar FIBO, que é regras assim para simplificar, que é a maneira que eu descobri aonde colocar FIBO, que horas eu boto retração, que horas eu começo a projetar. E isso faz toda a diferença, é isso que permite a gente acertar o alvo de FIBO diariamente. Diariamente a gente acerta, galera, não é uma vez ou outra, é diariamente, isso é incontestável. Quem está na sala vê isso acontecer ao vivo e a cores todos os dias. Por isso que eu falo, se fizer as regulagens corretas, não tem como perder. Não tem como perder. Vai ter dias que a gente vai perder porque o mercado vai estar volátil, vai estar ruim, a gente vai botar stop curto, ou vai entrar mais pesado e vai voltar, e quando vai operar mais pesado, aí bota stop curto para proteger, para o stop não ficar muito caro. Enfim, mas tipo, em termos de estratégia, né? Se você tem realmente um pivô de alta, forte, com volume, etc., a tendência está de 45 graus, na média de 20. Bicho, a média de 200 está abaixo da média de 20, apontando para a mesma direção. Cara, não tem erro. É projetar o FIBO e soltar o lote que você comprou, vendeu lá no alvo. Ou no primeiro alvo ou no segundo alvo. Ou no primeiro alvo, aí aperta o stop para ver se rompe e vai no segundo, que normalmente é o que mais vai no índice. Tá? E às vezes é mais difícil, vai no terceiro alvo, que é o de 161,8. Então, para a gente saber como traçar FIBO, aonde botar retração, em que horas eu começo a projetar, eu aos poucos, para me simplificar a minha vida, que eu não sabia que momento eu botava FIBO, em que lugar que eu botava FIBO, qual foi a regra que eu estabeleci para mim, para botar FIBO, e é o que tem funcionado esses anos todos. Tá? Simples. Toda tendência, ela vai ter uma LTA ou uma LTB. Se for de alta, LTA. Se for de baixa, LTB. Então, beleza. Sempre eu vou traçar as LTAs e LTB. Às vezes eu não traço porque você bate o olho e já vê que perdeu. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma LTA, ó. Uma LTA perfeita, certo? Ok? Tem uma LTA perfeita. Ok? Bom, perdeu a LTA, perdeu com gap, né, no dia seguinte. Beleza. Nessa hora, aí eu traço FIBO retração. E aí é simples, é topo e fundo. Tá? É topo e fundo. A retração tradicional, topo e fundo. Ó, fundo, opa, e topo. Deixa eu botar aqui que pegou fora do fundo. Pronto. Deixa eu tirar o ímã, não precisa ser tão preciso aqui, que aí senão eu fico perdendo tempo para acertar. Ó, topo e fundo, tá? Olha só. Ó, topo e fundo. Olha onde abriu o índice. FIBO de 50. Aí depois subiu, rompeu, bateu na cabeça do pivô aqui que a gente projetou ontem no intraday, né? Bateu na cabeça do pivô, vou projetar a cabeça do pivô aqui para vocês verem. Por que cabeça do pivô? Já já eu também explico. Então hoje vocês vão ter que aprender o que é cabeça do pivô para saber como é que projeta, né? Bateu na cabeça do pivô. Opa. Deixa eu apagar as linhas para lá para vocês verem da onde vem essa linha. Bateu na cabeça do pivô e voltou a cair. E aí foi praticamente lá no alvo de 61,8 e virou. Então corrigiu uma razão áurea aqui e virou. Virou e subiu. Tá aí, entramos em nova tendência de alta. Entramos em nova tendência de alta aqui, tá? Então posso traçar essa aqui, ó. Pegando primeiro e segundo fundo. Por que eu não estou pegando o terceiro? Porque eu tenho primeiro e segundo. E como ele fechou ali embaixo, no dia seguinte abriu acima com gap de alta, com um padrão que inclusive a gente chamaria, se fosse gráfico contínuo, gráfico no intraday direto, chamaria de kicker, mas eu acho que como tem gaps no índice, né, não dá para considerar isso um kicker, que é um padrão de reversão aí no índice, no padrão de reversão aí no candlestick, eu vou considerar o primeiro e o segundo fundo, né? Porque uma LTA eu traço quando tem fundos ascendentes e topos ascendentes. Então vou pegar o primeiro e o segundo fundo. Claro que depois eu posso fazer esse ajuste, né? Se de repente o preço vier aqui parar e começar a subir, eu falo, opa, essa LTA
Aqui eu acho que deu uma segurada. Normalmente eu não faço muito isso, não fico mexendo muito. Por quê? Porque em tendências, o pessoal fica muito preocupado em comprar topo e fundo, só que, pô, em tendência vai sempre se fuder. Por quê? Tendências de alta, topos vão ser rompidos. Tendência de baixa, fundos vão ser rompidos. Né? E os meus suportes, resistências, né? Tendência de alta, resistências são rompidas, tendência de baixa, suportes são rompidos. Os meus suportes e resistências acabam sendo Fibonacci, tá? Acabam sendo Fibonacci. Então, primeiro vamos entender então como é que eu traço as retrações. Então, por aqui, por enquanto aqui, eu não tenho nenhuma retração a ser traçada, nada, nada. Não perdeu LT ainda, não tem retração para ser traçada. Eu tinha essa retração anterior, que foi 61,8 e passou a subir. Bom, o que acontece? O que é um pivô de alta? O que é um pivô de alta? Vai, vou desenhar aqui. O mercado vem caindo, tá? E, de repente, ele faz isso. Ele faz um fundo mais alto e rompe o topo anterior. Isso aqui, esta figura aqui é um pivô de alta. Nesta hora que eu vou pegar este movimento aqui e projetar para cima. Opa! Que eu vou pegar este movimento aqui e projetar para cima usando Fibo. Tá ok? Vou pegar este movimento aqui e projetar para cima usando Fibo. Beleza? Então eu pego este movimento e projeto Fibo. Como é que eu faço isso? Agora que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Isso que é chato, né? A minha ferramenta de desenho ali do Zoom estivesse funcionando, eu não perdia tempo fazendo isso. E o pivô de baixo, analogamente, é o contrário, né? Eu estou subindo, caio, né? Por exemplo, aqui. Eu estava subindo, aí eu vim caindo, mas uma correção dentro da LTA, então essa aqui eu não considero. Claro que eu posso projetar isso, trabalhar com isso também, mas para movimentos maiores eu não considero isso. Aí, ó, eu tô caindo, tá? E aí, quando perde a LTA, aí sim, eu vou projetar este pivô que perdeu a LTA, tá? O último fundo antes de perder a LTA, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu tive essa tendência de alta, aí eu tinha uma LTA, a LTA foi rompida, então eu pego o Fibo, fundo e topo para ver as retrações. E aí ele corrigiu até 61,8. Por que eu boto os números aqui e não um percentual? Porque na hora que eu for projetar para cima, isso pode confundir quem está assistindo. Para mim não confunde porque eu ignoro, eu sei o que eu estou olhando, eu sei qual é a relação áurea do topo para o fundo, do fundo para do fundo anterior para o fundo mais alto, do topo para o fundo, enfim, eu sei olhar isso. Então, eu não boto. Mas se eu olhar aqui de cima para baixo, ó, de cima para baixo, eu corrigi 61,8. 61,8, tá? Ou seja, de todo este movimento de alta, 61,8 ele corrigiu, devolveu. E depois voltou a subir. Chegou numa retração de Fibo e passou a subir, tá? Bom, beleza. No momento que subiu, né, eu sei que eu tenho pivôs de alta aqui, são esses pivôs de alta que eu opero no intraday. Mas para efeito estratégico agora, para continuação de tendência de alta, como é que funciona? Ó, ele vinha subindo, caiu até 61,8, voltou a subir, encontrou resistência justamente aqui neste topo, tá? E rompeu. Nesta hora eu faço a projeção do quê? Eu faço a projeção deste pivô. Então, como é que funciona essa projeção? Eu vou pegar esta linha aqui, ó. Vou marcar aqui. Vou pegar esta linha aqui, ó, a flechinha verde. Vou pegar esta linha aqui e eu vou botar aqui, ó, na cabeça do pivô. Tá? Na cabeça do pivô. Tá? Então, eu vou até, para vocês, eu não ter nenhuma influência no que está acontecendo hoje,
Eu vou até tirar esse movimento de hoje. Tá? Então tá aqui. Vou tirar até esse movimento de hoje para fazer a projeção. Porque às vezes até mesmo essa questão de ajuste, Selic, bate cravado nos alvos, porque é uma coisa surpreendente, surreal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linha aqui e trazer ela para cá. Como é que eu trago ela para cá? Bom, não tem como eu arrastar ela por aqui, eu tenho que puxar ou o topo ou o fundo, quando eu puxo Fibonacci. Tá? Por isso que muitas vezes a pessoa acha que eu estou, às vezes, tentando acertar o topo e o fundo, mas não, a galera que trabalha comigo sabe que eu faço isso para o futuro, sem saber o que vai acontecer no lado direito, e depois ver o negócio tocando certinho. Tá? Deixa eu abaixar mais um pouco aqui, que não tem espaço. Ó. Aqui, então, seria o quê? O alvo de 61,8. Agora eu posso até vir para cá para ver o que aconteceu. Ó, aqui seria o alvo de 61,8. Por que é 61,8 este alvo? Né? Então não confundam projeção de 61,8 com retração. Por que 61,8? Porque o meu Fibonacci vai medir este movimento aqui, que é exatamente como o Elliott fazia há 100 anos atrás, tá? Vou pegar este movimento aqui e 61,8 é a medida da onda que supera esse topo. Tá? Que supera este topo. Tá? 61,8. Tá? E se romper? Aí eu boto a projeção de 100%. Como é que é a projeção de 100%? Eu vou pegar esta linha agora do meio. Olha que interessante. Aquela linha, olha só quem ficou no lugar dela. Né? Se porventura isso aqui for realmente um alvo começar a corrigir, ó o 38,2 era inclusive a cabeça do pivô. Mas vamos lá, cabeça do pivô não, era a linha que eu puxei, tá? A linha de 61,8 daquela queda, tá? Mas vamos lá, qual linha que eu puxo agora? Eu vou pegar esta linha aqui, se romper, e aí eu puxo. E aí o que que eu vou ter? Eu puxo para onde? Eu puxo aqui para a cabeça do pivô. Então eu puxaria de novo aqui, ó. Tá? Na cabeça do pivô. E o que que eu teria agora aqui? Um alvo de 100%. O que que significa um alvo de 100%? Que eu vou ter 100%, ou seja, o mesmo tamanho dessa onda aqui, a partir do topo, não é a partir do fundo, a partir da cabeça do pivô, a partir do rompimento. Esse é, então, André, meu Tofibo aparece ao contrário porque você está botando as retrações, você não precisa das retrações, bota só o preço. Só o preço, esquece se é 31, se é 38, se é 61,8, isso é irrelevante. Eu falo 61,8 porque eu sei qual o tamanho e eu sei qual é a retração, entendeu? Vou repetir. Olha só. Vou botar aqui de novo para retração. Esse é um erro muito comum, tá? Olha só. Se eu pedir a CLTA, a primeira retração, obviamente, é 38. A segunda, obviamente, é 50. A terceira, obviamente, é 61,8. Obviamente, é 61,8. Só que se eu puxei de baixo para cima, de cima para baixo, na hora que eu estou traçando esse fibo, vai dar números diferentes. Quer ver? Eu não sei agora como é que, se eu tracei de baixo para cima, de cima para baixo. Eu sei que eu liguei o fundo ao topo da LTA perdida. Então vamos botar aqui as retrações de fio para vocês verem, que para mim é relevante. Depende até aqui, vai estar outro número aqui diferente do que eu estou usando. Quer ver? Ó? Configurações. Ó. Tchau, amor. Bom trabalho. Fica com Deus. Ó, mostrar níveis. Ok. Ó, 61,8. Ó, 61,8. Então, 61,8 está aqui. Aqui embaixo está 38. Por quê? Porque como eu tracei de baixo para cima, daqui até aqui é 38% do movimento, daqui até aqui é 50% do movimento, daqui até aqui é 61,8% do movimento, daqui até aqui é o movimento inteiro, 100%, né, desta LTA. Só que quando eu quero medir a retração, eu sei que daqui até aqui está corrigindo 38, tá?
Daqui até aqui está corrigindo 50%. E daqui até aqui está corrigindo 61,8, a correção maior. É a correção maior. Só que aí eu vou falar para a galera que está me acompanhando, ó, corrigiu até 61,8. Mas aí eu tracei de baixo para cima, aí o cara vai olhar, não, corrigiu 38,2. Não, tá errado. Isso aqui é só a maneira como ele está calculando, porque eu peguei de baixo para cima. Se eu agora apagar isso, ó, e fazer de cima para baixo, vai dar certinho, ó. Que aí eu quero medir o movimento para baixo. Mas eu estou botando no mesmo lugar que estava antes. Então, para eu não ter que ficar trocando FIBO, porque para fazer isso, e ficar me preocupando aonde eu vou fazer o traçado certinho, para a galera não se confundir, pô, simplesmente eu tiro isso, sabe? Porque é relevante. Eu tiro isso, né? E fica, a galera tem que saber que de cima para baixo, a primeira retração é 38, a segunda é 50, a terceira é 61. Tá? Então vou tirar isso para não confundir. Beleza? Mas é uma pergunta importante que a galera pode se atrapalhar com isso, né? Porque o default, todo mundo botar os níveis de fibra. Só que eu não preciso. Eu sei quais são os 3 níveis clássicos: 38, 50 e 61. São eles que eu uso. Tá bom? Os clássicos: 38, 50 e 61. Então vamos lá. Então o primeiro alvo, ó, era aqui. Era o alvo de 61,8. Eu vou tirar essas linhas aqui para você não atrapalhar. Esses triângulos aqui que eu estou marcando. Tá? Então, ó, primeiro alvo, onde eu tenho 61% de alta depois que rompe a cabeça do pivô, 61% de alta do movimento anterior, né? Não é 61% de fato, é 61% do que subiu antes. Tá? Então, subiu 1.000 pontos, tem 610 pontos a partir dali. Tá? Digamos assim, se esse movimento aqui é um movimento de 1.000 pontos, eu vou ter 600 pontos a partir daqui para cima. Se romper, aí eu vou botar o alvo de 100%. Deixa eu botar primeiro que eu não sei aonde vai dar. Então eu vou ter o alvo de 100%. Ou seja, eu vou pegar agora a linha de 50 e botar para cá. Por quê? Porque o FIBA é 50%. Ou seja, se eu tenho metade do movimento para baixo, a outra metade é para cima, é 100%. Então, do movimento anterior, né? Ó, pronto, aqui é o alvo. Então, ó, eu vou fazer até diferente, ó. Pronto, peguei. Vou até fazer diferente. Vou pegar esse triângulo aqui, copiar e levar, para vocês verem que é o mesmo tamanho. Eita! Ctrl C, Ctrl V. Pronto, vou pegar esse aqui, ó, e levar, ó. Pronto. Ok? Ó, deu uma diferençazinha que aí é problema aqui de escala do gráfico. Ó, então eu tenho o alvo aqui de 100% para cima, tá? E se porventura romper então 101, 180, né? 101, 180. Aí eu vou pegar o último alvo deste movimento. Que seria aqui, ó. Então agora eu tenho 161,8, se eu já tinha 100% nesse ponto aqui, obviamente a partir daqui para cima eu tenho mais de 100. Quanto mais que eu tenho? 161,8. Tá? 161,8. E por que eu gosto de fazer esses estudos simples? Porque quando vai no alvo e começa a corrigir, quando vai cravado no alvo e começa a corrigir, eu não preciso botar a retração. Então eu já sei que se porventura vier até aqui, se corrigir até aqui é 38%, se corrigir até aqui é 50%, se corrigir até aqui é 61,8%. 61,8% do quê? De uma alta hipotética daqui até aqui em cima. Tá claro isso para vocês? Claro, eu vou abrir de tempos em tempos para perguntas, tá? Vocês entenderam isso? Ó, depois eu vou mostrar as ferramentas do Profit, que tem em todas as plataformas, a maneira como a galera usa em geral. Mas como o Fibo funciona tão bem para mim, eu gosto de usar esse modelo, não só por ter linhas
poucas linhas, fica claro, e porque sempre que acerta o alvo e corrige, o próprio projeção vira retração, não preciso traçar um outro fibo. Eu até poderia traçar, apagar esse, fazer outro, mas já é o mesmo. E é legal justamente a mágica do Fibonacci é isso. Você vê que a projeção serve de resistência e depois ela mesmo, os níveis que ficaram para trás, servem de retração para suporte. Tá claro, galera? Muitas vezes a galera acha que isso, como a galera está acostumada a ver diferente, às vezes se confunde. Mas, na verdade, essa é a maneira mais simples que eu já encontrei de fazer Fibo. Mais simples. E como as outras maneiras a galera se embanana, né, é melhor fazer dessa maneira que é super simples. Tá? Ponto de entrada a gente vai ver já já, mas ponto de entrada aí não é só o Fibonacci. Ponto de entrada eu estou a favor da tendência, recuo até a tendência, até a média de 20, rompeu para cima, entrou volume, pô, confirmou pivô de alta e corrigiu até a média, pô, eu vou entrar e já sei onde é o alvo. Pronto, aí entra o Fibo mostrando o meu alvo. Tá bom? Agora vamos lá. Por exemplo, eu fiz essa projeção, pô, a projeção super agressiva, né? Tá lá no 102. Pô, não vai lá hoje. Quer dizer, até pode ir, né? Estamos falando aí de subir mais 3 mil pontos, né? A partir de onde está agora, 102.860, está 99.860, estamos falando aí cravado de 3 mil pontos para cima. Não vai subir 3 mil pontos hoje, imagino eu. Então, eu vou fazer o quê? Isso é um FIBO mais estratégico se a tendência continuar de alta, tá? Como é que eu vou fazer hoje? Bom, eu vou fazer os movimentos do intraday. É o que a gente opera que acerta os alvos certinho. Então, por exemplo, eu já tive um topinho aqui, tá? Segurou aqui. Então, estou considerando isso aqui uma possível resistência. Tá? Possível resistência. Já bateu lá e voltou. Enquanto o nego está vendendo aqui, eu não vou vender. Por quê? Porque a tendência está de alta, pô. Está subindo. Está subindo, porra. Já tem um fundo mais alto que o anterior, o fundo do dia, a mínima do dia. Tem esse topo. Ah, mas é topo duplo. Topo duplo amanhece, está subindo, meu. Como é que eu vou falar que isso é um topo duplo? Se perder esse fundo aqui, eu posso falar que é um topo duplo. O fato de ter um doji aqui não quer dizer porra nenhuma. Candlestick é a última porra que eu olho. É a última porra que eu olho. O que eu primeiro preciso olhar é o quê? Porra, tá em tendência. Tá em tendência. Quer ver, ó? Vamos lá. Ó, tá em tendência, ó. VWAP, os preços, ó, estão só tomando. Só teve um candle abaixo da VWAP, depois todos fecharam acima. Ou seja, o mercado tá tomando. O mercado tá tomando, não tá vendendo. Tá tomando. Tá? Vamos ver a média móvel. É que a média móvel, esse horário, não funciona por causa do gap. Tá? Mas, na verdade, é um gap de alta. Na verdade, aí eu teria que usar a média móvel no quê? Tá? Vamos ver a média móvel de 20 no quê? Ó, DT. Vamos lá, botar aqui, ó. Ó, tá flat, não tá me dizendo nem alta nem baixa, né? Mas agora ela não tem muito valor. Por quê? Porque tem esse gap de baixa. Tá? E aí ela aparece em vermelho agora, mas é mentira. A tendência agora é da VWAP. Então tem um conceito matemático por trás. Média móvel, ela aponta a direção. Mas se eu tenho esse gap aqui, ela só vai apontar a direção corretamente depois das 10h40. Por que 10h40? Porque aí eu vou pegar 20 candles de 5 minutos, né? 20 vezes 5 dá 100 minutos. 100 minutos é 1h40, 9 horas mais 1h40, 10h40. Aí 10h40 eu vou ter a média apontando realmente para a direção correta. Mas eu já posso afirmar que a direção agora é a direção da VWAP, de alta. Mas não é uma alta forte ainda. Tá brigando, tanto é que já perdeu uma vez. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar para o futuro, para o intraday. O que me interessa é o movimento de hoje. Beleza. Então, ó, eu tenho um fundo mais alto que o anterior, eu tenho fundo, um topo, um fundo mais alto, e aqui, por enquanto, eu tenho topo igual. Mas eu não posso dizer que é topo duplo. Não, puta, isso é doideira. Falar que isso aqui é um topo duplo é doideira. Fazer venda aqui porque é topo duplo é doideira. Algumas vezes vai dar certo, né? Algumas vezes vai dar certo, o cara fala, tá vendo como é que é bom operar vendendo topo? Cara, mas isso é cretinice, tá? Algumas vezes dá certo, pô, meu, isso é roleta russa. Algumas vezes você mete a bala na cabeça, outras vezes não, né? Então, ó, eu já tenho aqui um possível pivô de alta, que é aquilo que muitas vezes eu faço para vocês no day trade, no morning call, só que às vezes não se confirma, e a gente na sala,
Aí, de repente, quem olha o morning call vê, não confirmou. Não confirmou, beleza, vou fazer outra estratégia. Mas, por enquanto, como está em tendência de alta, o que eu vou projetar? Vou projetar o quê? Este pivô aqui. Então, o primeiro alvo nesta tendência, se romper, seria este aqui. Então, eu tenho aquele alvo que eu tracei ainda há pouco, esse das linhas pretas, que é o alvo estratégico, mas o alvo para o intraday que eu vou acompanhar, que o mercado faz zigue-zague. Você não imagina, por exemplo, vamos supor que ele vai lá naqueles 3 mil pontos que eu falei. Ele não vai em linha reta. Ele vai continuar subindo e caindo. Mas vai fazer o quê? Topos e fundos ascendentes. Então, eu tenho que saber onde são esses topos para, de repente, realizar o meu gain nessas tendências. Tá? Então, ó, aqui seria o meu alvo. Ó, aqui seria o meu alvo de novo, aqui a mesma coisa que eu fiz antes. Ó, aqui seria o meu alvo de 61,8%. Quer ver? Vamos botar aqui só para efeito de retração, né? Já que eu perdi uma LTAzinha, digamos assim. Não perdi ainda, tá? Mas vamos lá, vamos botar para efeito de retração, ver até onde corrigiu desse topinho aqui, ó. Ó, corrigiu 50%, ó, é um bom sinal, é sinal de tendência legal. Corrigiu só 50%, que é a maior, é um nível que estatisticamente, né, e é uma coisa empírica, eu opero índice, galera, eu opero índice, não é 2, 3 anos. Eu opero índice desde 2006. São 13 anos operando índice futuro. Não são 13 dias, nem 13 semanas, nem 13 meses. São 13 anos operando índice futuro.